Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós sabemos muito bem a importância da Torá para a comunidade judaica e, por que não dizer, para toda a humanidade. Mas nós vamos analisar o quanto a Torá tem autoridade sobre as nossas vidas. Sim, ela tem, mas vamos ver um comentário muito interessante feito por um sábio que realmente tenha conhecimento profundo da Torá. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela Torá a seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torá que diz respeito ao marido. Porquanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera, caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre desta parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, àquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Mas agora, fomos libertados deste aspecto da Torá, porque morremos para o que nos dominava, de modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito, não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Portanto, que devemos fazer? E que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? Deus não o permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é, se a Torá não tivesse dito, não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois à parte da Torá, o pecado está morto. Anteriormente, eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim, trouxe na verdade morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Bem, quem conhece a Torá sabe muito bem o quanto ela nos ensina sobre as questões que incomodam ou que desagradam o nosso Criador. A Torá é a revelação de toda a vontade do Eterno. Se a Torá não existisse, não existiria transgressão de nada, não haveria pecado. Mas a Torá existe, portanto, nós sabemos o que não agrada ao Eterno. Só que nós somos tentados justamente naquilo em que incomoda o Eterno. E todos nós falhamos. Segundo a Torá, não há nenhuma pessoa que jamais haja transgredido contra a Torá. Todos nós já falhamos. Só que tem um detalhe. A transgressão da Torá gera em nós morte, ou seja, nós ficamos separados do Eterno. Não há possibilidade de conserto porque nós falhamos. Porém, o Eterno proveu uma maneira disso ser consertado. Ele enviou o Mashiach, cujo propósito era
entregar a sua própria vida para que nós que estávamos mortos para o eterno pudéssemos receber esta vida. Por quê? Porque o Mashiach Yeshua, ele cumpriu a Torá e morreu no nosso lugar. Então, a partir do momento que Yeshua, sendo a oferta perfeita, porque ele é o Mashiach, ele é o verdadeiro Corban, que aprove ao Eterno que fosse enviado, ele morreu no meu lugar. E se ele morreu no meu lugar, então eu já morri, já paguei a minha falha. Ou seja, eu fui resgatado. Ele morreu no nosso lugar. Da mesma maneira, você, eu sei que já transgrediu a Torá. Você já desobedeceu e não foi só uma vez. Saiba que, por causa disso, você está em dívida diante do Eterno. Não adianta você cumprir as regras daqui para frente, porque isso é apenas sua obrigação, porque o fato de cumprir sua obrigação não desfaz o erro que você cometeu. Então você está em dívida diante do Eterno. Então saiba, a misericórdia do Eterno é tão grande que ele enviou Yeshua para que você pudesse ser justificado. Justificado porque aquele que deu a sua vida, ele depois ressuscitou. Quer conhecer mais a respeito de Yeshua? Procure saber sobre ele e quais são as suas palavras, aquilo que ele nos ensinou sobre a Torá. A Torá te acusa e te mata, mas a redenção do Eterno te salva. A Torá é santa e boa, porque é o cumprimento dela que Yeshua veio para este mundo, para que se cumpra totalmente tudo que é a vontade do Eterno. Receba Yeshua em sua vida e você será realmente transformado e justificado. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.